Olá pessoal, tudo bem? Hoje vim apresentar o nosso mais novo episódio do nosso podcast, o Desigualdade Pode? Nesse episódio, viemos até o Jardim Petrópolis, bairro localizado na cidade de Várzea Grande, para conhecer o novo projeto Chapéu do Sol, suas propostas e como isso vem afetando o espaço local, social, positivamente e negativamente. Vem com a gente. Nós conseguimos fazer uma entrevista com a moradora e estudante que vive no bairro para entendermos melhor a realidade de como é para um estudante conseguir se locomover, o transporte do bairro, as mudanças e crescimentos que vem acontecendo ultimamente. Então, Jéssica, a gente queria saber como é o transporte público no seu ponto de vista. Quanto tempo, em média, você fica esperando o ônibus? Se o ônibus passa só na avenida principal ou entra de fato no seu bairro, é lotado, a qualidade do ônibus. Você pode falar, por gentileza. Boa tarde. Boa tarde. O transporte coletivo nesse bairro aqui é bem precário. Passa apenas 2 ônibus na linha e se você precisar dele, você não pega. Você demora em torno de 1 hora e meia nos dias bons dele, nos dias que ele tá vindo no horário certo, para conseguir pegar um ônibus. Ele não entra nos bairros. Isso faz com que as pessoas que moram lá atrás, os trabalhadores que tem que acordar, tem que estar 7 horas no serviço, acordou 2, 3 horas mais cedo para se arrumar, conseguir subir no escuro, porque ainda não amanheceu, que é perigoso ainda sair, deslocar de um caminho tão longo, para vir pegar transporte público e ficar esperando a boa vontade do motorista vir e passar. A gente quer saber como é a relação dos estudantes para pegar esse ônibus, porque quando vocês vão embora ou quando vocês vêm para cá é horário de pico, né? Principalmente em relação ao Cuiabá, porque aqui passa ônibus intermunicipal, até mesmo para o terminal mesmo. Como que é a questão da segurança pública aqui nos pontos, se tem luminosidade, se é vazio, se não é, e a questão da qualidade do ônibus, se tem ar-condicionado, se não tem, você pode falar pra gente, por favor? Em relação aos alunos, a quantidade de alunos é muito grande para a quantidade de ônibus, não é proporcional. Os ônibus saem daqui lotados, isso quando não saem atrasados ou quando quebram no meio do caminho. Já quebrou um ônibus aqui parado no ponto de ônibus com os alunos dentro. E para passar outro, só 1 hora e meia em torno disso. É bem escuro e é perigoso, porque tem uma faixa de pedestre na frente, só que ela é apagada porque não tem nenhuma placa. E já ocorreu de alunos saírem correndo para pegar o ônibus da escola, saindo correndo da escola para pegar o ônibus e sofrer um acidente na frente da faixa de pedestre, porque o motorista não viu, a aluna não prestou atenção, não tem sinalização, não tem um quebra-mola antes da faixa de pedestre para desacelerar o carro, e isso na frente da escola, entendeu? Tudo isso para não perder o ônibus, porque sabe que se for demorar muito para chegar em casa, é perigoso, não tem ninguém para buscar no terminal, não tem ninguém para acompanhar até o caminho de casa, para fazer todo esse percurso sozinha. E ainda era uma menina, o que é mais perigoso ainda para ela chegar tarde em casa sozinha. Referente ao que você estava comentando do transporte, da qualidade dele, que não é muito acessível, que não vai direto nos bairros, né? Como que você se sente em relação a isso? Qual que é a relação que passa para vocês, principalmente estudantes? Ainda mais integral, que não tem hora geralmente para chegar, ou é muito cedo, ou é muito tarde. Como que vocês se sentem? Para pegar o ônibus é muito precário e os alunos geralmente procuram assentos para conseguir sentar, para não ir tão cansados. Acabam descendo mais pro fundo do bairro, porque aqui na avenida tem um fórum ali atrás. Eles descem até o fórum para conseguir pegar um ônibus e ter a condição de sentar dentro desse ônibus, para até o caminho do terminal, que leva em torno de 40 minutos quando vai rápido. E numa dessas, os alunos estavam descendo tarde, já estava anoitecendo e aconteceu um assalto, quando eles estavam parados no ponto esperando o ônibus. O assalto foi no ponto de ônibus, o motoqueiro parou, abordou um aluno, pegou o celular dele, e nisso as outras crianças foram saindo correndo por causa de medo e se submeteram toda essa situação desgastante para ter um pouco de sossego, um pouco de descanso. Como aqui é uma via com muita escolaridade, tem 2 escolas, tem o IF, tem uma escola de educação infantil, tem outra escola no final do bairro. A segurança é muito precária, as autoridades não estão interessadas em fazer uma ronda para assegurar a segurança desses alunos, e eles acabam muitas vezes ficando vulnerável a esse tipo de situações.
Aproveitando que a gente está próximo a uma unidade de saúde, eu queria saber como que é atendimento, é muito precário, quais são as condições, geralmente tem atendimento, tem horário de funcionamento, a gente pode ver que agora se encontra fechado, né? Fala pra gente. A situação do postinho, como todo bairro, é bem precário, porque a falta de muitos clínicos gerais. Se você precisar de algum atendimento urgente, se você tá passando mal e vier pra cá e não tem um médico, eles viram pra você e falam, a gente não pode fazer nada, você vai ter que ir pra UPA. No bairro tem muitas adolescentes grávidas que necessitam do postinho porque não tem condições de ficar pegando ônibus, tanto física e financeira, de pegar um Uber pra ir nos hospitais, fazer o acompanhamento. Então há falta de obstetra também, há falta de pessoas especializadas que possam cuidar de todo mundo de uma maneira, não de todo mundo, mas da maioria, de uma maneira minimamente bem. E se você estiver passando mal ao sábado de manhã, o postinho não está aberto. Você vai ter que pegar um ônibus, pegar um Uber, se deslocar do bairro para tentar algum tipo de atendimento, porque os horários de funcionamento são bem rígidos, são bem limitados. Tivemos a oportunidade de realizar uma pesquisa sobre o local e separamos um trecho dela para contextualizar um pouco mais sobre a situação do espaço. Outro ponto muito importante para a gente estar abordando é a questão da especulação imobiliária. A questão das pessoas, das residências, né, que já tinham aqui no Petrópolis, no caso, para as que estão surgindo aqui na região do Chapéu do Sol, a partir do anúncio do governo, né, de trazer os órgãos públicos, de trazer as instituições de ensino e outros serviços de grande prestígio, né, vamos dizer assim, para as imobiliárias. Que aí, no caso, elas começaram a trazer seus empreendimentos e, a partir disso, a gente tem um contraste do quê? Na questão do valor dos imóveis, né, no caso da acessibilidade para esses imóveis. A questão do crescimento do bairro Petrópolis, dos condomínios aqui para essa parte do bairro, acabou também afetando as moradias que já existiam, né, que tem já uma certa, no caso, já existe há alguns anos aqui, e a questão também do acesso a elas, porque acabou impactando os valores, então já acaba trazendo uma inacessibilidade dos valores dos empreendimentos que já tinham ali, com a chegada também desses órgãos, desses condomínios para cá. Então isso acaba tornando essas terras mais inacessíveis para uma população que esteja buscando moradia. Uma questão também, a gente pode observar aqui que a gente ainda tem uma grande área de terra que está sem utilização. Ou seja, estão inutilizáveis e não estão cumprindo também a questão da função social pertencente na Constituição Federal. Então, o que possivelmente está acontecendo? Os donos desse terreno, eles estão esperando esses terrenos valorizarem ainda mais para assim poderem estar vendendo para construtoras e aí elas construindo novos condomínios para poder venderem a valores mais altos, que é o que acontece. A gente pode ver, a gente tem ali para trás, a gente tem o condomínio Origem, a gente tem o condomínio Florais, o Florença, que são condomínios de alto padrão, considerados condomínios de luxos, né, perante a região. Agora a Maria Luísa também vai falar um pouquinho mais. Então é notável o processo expansivo dos conjuntos habitacionais, tanto dos populares quanto os de alta renda, como a gente pode ver aqui, né, o Chapéu do Sol, o Florais, o Florença. Isso tudo contribui para a especulação imobiliária, da terra para os menos favorecidos, até os conjuntos habitacionais populares acaba tendo um valor maior para quem for comprar de fora, por exemplo. Segundo a Constituição Federal de 1988, é dever do Estado assegurar os direitos à saúde, segurança e moradia para todos os cidadãos brasileiros. No entanto, é explícita a deficiência na atuação dos setores governamentais na ação dessas políticas públicas, principalmente em relação à segurança social e transporte público. O bairro Petrópolis é margeado por uma área de expansão urbana do município. Essa porção do espaço intraurbano de Várzea Grande tem apresentado um recente e expressivo processo de valorização imobiliária, fruto da incorporação, construção e comercialização de diversos empreendimentos imobiliários, que vão desde o incremento de modelos de habitação, interesse social, até a edificação de condomínios fechados e destinados à população de alta renda.
No livro Espaço do Cidadão, do geógrafo Milton Santos, e no livro Mobilidade Urbana e Cidadania, de Eduardo Alcântara Vasconcelos, foram analisadas questões como mobilidade a pé, transporte público e situações diversas, encontradas no bairro Petrópolis, em Várzea Grande. No livro de Eduardo, aborda-se a mobilidade a pé, planejamento das cidades, transporte públicos, dificuldade dos cidadãos no dia a dia, soluções para os problemas encontrados, entre diversos outros fatores que os passageiros e pedestres vivenciam todos os dias e que tornam a mobilidade mais complicada, uma vez que fica evidente que as cidades são planejadas para os automóveis. Por fim, é fundamental que a gente entenda a importância do transporte público como parte do exercício da nossa cidadania. Isso porque a gente mora em um país com a maior desigualdade de renda do mundo. Há uma grande parcela de sua população que depende desse modal. Ao analisar que milhares de pessoas necessitam deste transporte para se locomover dia e noite em todas as direções, entendemos a importância de serem investidos recursos públicos para proporcionar uma qualidade de conforto e segurança a toda a população. Contudo, como foi mostrado, não é isso que se observa no loteamento do Chapéu do Sol e no bairro Petrópolis, em Várzea Grande, o que pode acarretar o impedimento do direito pleno à cidade para a população deste bairro.